Estamos aqui em família de verdade, irmãos, nesse dia tão precioso, em que, como a Priscila bem falou, vivemos os finais de dias desse ano de 2022, né? Os últimos dias desse ano, e eu não sei como é que está o seu coração, nem quais são as suas expectativas sobre o próximo ano, mas o que eu sei é que esse período do ano, em especial, acho que é o período de maior reflexão da humanidade, né? Quando chega no final do ano, quando o ano está chegando ao fim, o outro ano está próximo a nascer, como diz aquela canção, né? Então é Natal, um ano termina, o outro nasce. Quando a gente está nessa transição, é o momento em que as pessoas param para refletir, diante da correria, do dinamismo da nossa semana, de tantas coisas. A gente chega no final do ano e parece que o tempo remiu, a gente se vê um pouco mais velho, e a gente começa a pensar sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, sobre aquilo que ficamos de fazer, não fizemos, sobre aquilo que gostaríamos de ter acontecido e não aconteceu, e a gente começa a checar as nossas motivações, a gente começa a ser mais vigilante, a gente passa a ser mais intencional também, nós nos tornamos mais humanos, né? As pessoas fazem boas ações no final do ano, não é assim? Não é assim, irmãos? Até mesmo nós aqui. E a grande verdade é que tudo aquilo que não aconteceu nesse ano de 2022, nós tendemos a pegar esse pacote daquilo que ficou pendente e a gente quer jogar para onde? Para o próximo ano. Traz aqui o tapete aqui, eu vou fazer uma ilustração daquilo que tem acontecido na vida de muitos brasileiros, talvez na sua vida nesse dia, né? Que é mais ou menos isso daqui, ó. Isso aqui representa muito da nossa vida. Aqui é a nossa história passada, e nós estamos aqui à beira de um futuro, de um ano que está à porta, e tudo aquilo que a gente desejou cumprir, executar, realizar no ano de 2022, a gente quer jogar para o amanhã, para o futuro. Então as expectativas, Alisson, são várias, são grandes. Quantos fizeram grandes expectativas a respeito do próximo ano? Levanta o braço aí. Planos, projetos, realizações. A tia Fran fez também, Fran? Já estava me ligando, vamos planejar o próximo ano, não é assim? Então a gente lança tudo para o futuro. Mas a grande verdade, irmãos, é que esse amanhã, que não chegou, que não existe ainda, talvez não existirá. O livro de Tiago está escrito: nós não sabemos o que sucederá no amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Embora a gente faça planos, embora a gente estabeleça metas para aquilo que a gente quer realizar, a grande verdade é que a gente não sabe se o amanhã vai existir, porque não é porque o sol nasceu hoje que vai nascer no amanhã. Quem sabe Jesus volta nessa madrugada? Tem alguma garantia que isso não vai acontecer? Nenhuma. Quantos querem que Jesus volte? A grande verdade é essa. A grande verdade é que ainda que o amanhã aconteça, aquilo que eu planejei pode não acontecer como eu espero. Pode acontecer pior, Daniel. Ou também pode acontecer muito pior do que aquilo que eu planejei. Pode ser que os planos de vocês de estar em fevereiro, lá com a família da Melinda, Daniel, pode ser que não aconteça. Porque
quando a gente para pensar nessa verdade, e a gente está alicerçado na palavra de Deus, que diz que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não pode controlar, a gente não tem o poder sobre o amanhã. Então isso nos faz refletir muito sobre quão vulnerável nós estamos, não é? Porque o que de fato vai acontecer? E diante de tantas incertezas, irmãos, sobre o dia de amanhã, diante de tanta dúvida, porque a gente não sabe, a gente não controla, embora a gente queira, o querer não é poder, os fatos podem se desenhar diferente. Diante de tanta insegurança, a gente fica até então um tanto quanto aflito. Muitos devem ficar assim. Mas a mensagem que eu venho trazer essa noite é uma mensagem de esperança. Porque diante da incerteza do amanhã, existe uma certeza que nós podemos nos apoiar quanto ao ano de 2023. E a certeza, sabe qual é? Que o Senhor estará conosco. Que o Senhor estará conosco, independente do que venha lá na frente. Pode vir o 2023 ou pode vir a eternidade. Independente do que aconteça, o Senhor estará conosco. Isso nos dá alegria, sim ou não? Pensando nessa verdade, eu queria meditar com você no Salmo 23. Esse salmo que é o mais popular do saltério. Eu queria te convidar a se colocar de pé. É nesse salmo que nós iremos meditar e nos deleitar através de algumas lições que vamos extrair e através da verdade trazida pelo salmista. Salmo 23. Certamente você deve saber de cor. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda ou pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos e longos dias. Você pode fechar os seus olhos com a sua Bíblia aberta. Pai, aqui estamos nós. Nós somos privilegiados, Senhor. Estamos no melhor lugar, ouvindo a melhor palavra. Que privilégio, Senhor, saber que o Senhor é o nosso pastor. Fala aos nossos corações, Deus. Dá segurança àquele que está em aflição. Dá consolo àquele que está em pânico. Dá alegria, Deus, àquele que chegou aqui triste. Por meio da poderosa palavra de Deus, por meio do Teu Espírito Santo, vai aonde eu não posso ir. Que essa palavra proferida por mim alcance não apenas os ouvidos, mas que o Teu Espírito Santo leve essa palavra ao coração de homens e mulheres que aqui estão. É assim que eu te oro e te peço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Salmo 23.
um salmo muito conhecido. Muitos atribuem esse salmo a Davi. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que viveu profundas experiências com Deus. E por meio das profundas experiências com Deus, Davi, ele traduziu essas experiências em poesia. E essas poesias foram apresentadas ao povo em forma de canção e que se tornaram um inário da nação de Israel. Então o povo cantava os salmos, e cada salmo tinha uma peculiaridade. E esse Salmo 23 também tem. É o salmo mais popular. Há pessoas que nunca leram a Bíblia, mas que conhecem esses salmos. Você conhece alguém assim? Esse salmo é classificado como salmo de confiança. Alguns dizem que esse salmo também é um salmo messiânico, porque aponta para Jesus, que em João 10 é tido como um bom pastor. Mas é um salmo de confiança. É um salmo que, enquanto os outros iniciam com lamentação, com aflição, né? Mostrando as circunstâncias que o salmista estava vivendo, esse salmo ele já começa celebrando o fato de podermos confiar no Senhor como nosso pastor. Nós hoje estamos aqui para celebrar com esse salmo a certeza de que podemos confiar no Senhor como nosso pastor. Posso ouvir um amém por isso? O Senhor é o nosso pastor. E eu acredito que é por isso que esse salmo é tão querido, porque todo mundo precisa de confiança. Porque diante de tanta incerteza, diante de tanta vulnerabilidade, Breno, diante de um amanhã que nós não sabemos como vai se desenrolar, nós precisamos estar apegados a algo sólido, algo que podemos confiar. É por isso que todos amam esse salmo. Mas a grande verdade é que enquanto muitos, milhares de homens e mulheres conhecem o salmo do pastor, são poucos os que reconhecem e confiam no pastor do salmo. E hoje a gente vai mergulhar nas lições desse salmo tão poderoso. E a minha oração é que você saia daqui buscando aquilo que você mais precisa para a sua vida hoje e pensando no seu amanhã. Confiança, confiança, estar seguro. E esse salmo ele começa no verso 1, dizendo que esse pastor, o pastor do salmo, ele é Senhor. Começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. E olha que coisa linda, irmãos. O salmista ele começa nos trazendo a verdade de que existe um Senhor, de que existe um Senhor. E isso é muito necessário nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Tempos de luta, como o irmão Derek bem falou, nós não sabemos o que vai suceder amanhã, a situação da nação. E diante disso, o que mais nós precisamos é saber, é reconhecer, é aceitar, é se curvar diante da verdade que existe um Senhor. Um Senhor que não está apático, um Senhor que não está indiferente, mas um Senhor que vive, que reina. Um Senhor que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um Senhor que conduz a história. Um Senhor que está sensível ao nosso clamor. Um Senhor que vê a nossa aflição. Um Senhor que se inclina, que se esvazia, que vai ao nosso encontro, que nos levanta do pó. Existe um Senhor. E como é bom saber que existe um Senhor em meio a tantas lutas, em meio a situações difíceis e adversas. O apóstolo Paulo ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei quanto poderoso Ele é. Você essa noite tem essa certeza no coração de que existe um Senhor
um Senhor que está vivo, um Senhor que reina, um Senhor que não dorme, um Senhor que olha para você. Eu ontem tirei a manhã para almoçar com meu pai. E ontem aconteceu algo inédito, Derek. Foi só eu e meu pai. Geralmente a minha mãe ia, a Priscila ia, para que houvesse, conversas e ficasse um negócio mais fluido, mas ontem eu decidi, não, vai só eu e meu pai. A gente vai estar frente a frente, trocando ideia, conversando sobre a vida. E eu quero saber como é que está o coração do meu pai. E fomos almoçar, só eu e o coroa. E lá estávamos, de frente um para o outro. Quem sabe um pouquinho da minha história, entende que eu tive uma infância difícil, pai ausente, que eu cresci com algumas insatisfações, revoltas, só que depois da minha conversão tudo mudou. E eu então corri atrás do tempo perdido e busquei reconciliação e passei a honrar a história do meu pai. E ontem eu estava lá com esse paizão. E eu comecei a conversar com ele e comecei a pedir a Deus que me desse direção de como falar do Evangelho e falar do nosso Senhor. E ele começou então a tomar uns licores lá, ele gosta muito de tomar uns licores, pastor Gilberto. Ele começou a ficar alegre e começou logo a falar de que primeiro ele dizia que não cria em nada, depois dizia que acreditava em extraterrestres e que acreditava numa fonte de onde emana todas as coisas. E eu olhei para ele e falei, tudo bem, pai, você crê que existe um ser superior, mas qual é o propósito da sua vida aqui na terra? Porque eu respeito a sua forma de pensar, e tudo sempre é uma questão de fé. Tudo aquilo que você quer me trazer como verdade é a sua fé. E eu tenho uma fé alicerçada nas Escrituras. Só que diferente do Senhor, que acabou de me dizer que não sabe qual é o seu propósito, eu sei de onde eu vim, eu sei o meu propósito nessa vida, e eu sei para onde é que eu vou. E isso, Pai, me dá um consolo absurdo. Faz sentido para mim. Eu não estou perdido, eu não estou à deriva. E existe um Senhor que conduz a minha vida, que me ama. E Ele falou, por que do problema do mal então, Frota? Se há tanta maldade, se Deus existe? Eu falei, pai, esse Deus foi o que mais sofreu pela humanidade. Foi capaz de se entregar em uma cruz. Ele pagou o maior preço. Ele carregou as nossas dores. A Deus como o nosso não existe. E Ele calou. Deus começou a fazer a obra. E à noite eu já estava passando para ele vídeo do Adalto Lourenço sobre a origem das coisas, pastor Gilberto. Há um Senhor, irmãos. Há um Senhor que conduz, há um Senhor que cuida, há um Senhor que guarda, e nós precisamos reconhecer isso. O salmista dizia, o Senhor, esse Deus soberano, eterno, poderoso, Ele é o meu pastor. E Davi usa essa figura de pastor porque ele também era um pastor. E Davi não era um pastor qualquer. Ele foi um pastor capaz de arriscar a sua própria vida, porque quando ele via uma ovelhinha em aflição, em aperto, foi o que ele fez, Emerson? Ele foi lá, quando ele viu um urso pegar, não foi? Viu um leão se chegar, ele foi ao encontro. Ele arriscou a sua vida. Então Davi, eu posso dizer que era um bom pastor. Ele entendia o que era ser um bom pastor. E ele olha para esse Senhor grandioso, o Deus eterno, Yahvé, e ele diz, esse Deus Criador é um pastor muito melhor do que eu. Ele é o meu pastor. E por isso de nada eu sentirei falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por que não faltará nada? Davi responde, porque ele diz, esse meu Deus supre todas as minhas necessidades. Como pastor de ovelha, eu sei bem que as ovelhas dependem totalmente do seu pastor. Pois bem, o meu Senhor
é também o meu pastor e supre todas as necessidades que eu tenho. Por isso que Davi fala, esse Senhor, que é o meu pastor, Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Ou seja, Ele me dá tudo aquilo que eu necessito. Ele me garante comida, pastos verdes, e Ele me garante água, águas tranquilas. Porque esse Deus, esse Senhor é o meu pastor, eu de nada sentirei falta. Ele supre todas as minhas necessidades. O problema é que existem muitas pessoas que de nada têm falta, mas vivem reclamando como se tudo faltasse. Mas existem outras que não têm tantas coisas assim, só têm o necessário e vivem muito mais satisfeitas do que aqueles que muito têm. O problema é que existe uma teologia da prosperidade que deturpou essa verdade que Davi vem nos ensinar. Ele diz, esse Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, Ele é o meu pastor, e por isso eu de nada sentirei falta. Ele supre todas as minhas necessidades. O problema é que muitos não entendem o que é que Deus vem para suprir, o que é que Ele promete suprir. Talvez você hoje está fazendo planos daquilo que você acredita que Deus vai realizar na sua vida próximo ano. Porque você acredita que Deus prometeu para você coisas grandes, coisas preciosas, coisas valiosas, talvez uma Mercedes, um carro, uma mansão, 3 casas de praia. Mas a grande verdade que o nosso Senhor, segundo Davi, Ele não promete mais do que aquilo que nós de fato precisamos. O problema é que a gente quer receber tudo aquilo que a gente quer, e não apenas o que a gente precisa. E a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer, só que Deus jamais vai fazer aquilo que você quer. Deus, Ele sempre vai te dar aquilo que você precisa. O problema é que nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. Não é assim, meu pastor? E aí, enquanto o Senhor está suprindo as tuas necessidades básicas, está mandando pão, maná, né, te vestindo, te calçando, para que você continue da dependência dEle, você está de olho naquilo que você quer, e Ele está suprindo todas as suas necessidades, e você não reconhece a bondade desse Deus. O Senhor é o nosso pastor, e de nada eu terei falta. Ele me dá um mantimento, Ele me dá a vestimenta, Ele me dá um lugar para dormir, Ele garante o necessário, porque ainda que eu tenha só o necessário, a comida, a bebida, a vestimenta, eu serei plenamente satisfeito. Até mesmo quando eu perco a minha mãe, como o Derek, ele vai encontrar consolo naquele que é o nosso Pai, que é o nosso bom pastor, que sabe exatamente o que nós precisamos. Quantos glorificam a Deus por ter o Senhor como nosso pastor? Estão dispostos a receber somente aquilo que Ele nos garante. Esse ano é um ano de gratidão a Deus, como o Derek bem falou. Precisamos estar contentes com tudo aquilo que temos recebido até aqui, porque tudo aquilo foi permissão de Deus. Esse Deus é o nosso pastor, e por isso nada nos falta. Esse Deus, verso 2, Ele refrigera a minha alma. Quem conhece um pouquinho de ovelha, principalmente as ovelhas do Oriente, sabe que as ovelhas, elas têm um constante senso de medo. As ovelhas são medrosas, as ovelhas, elas não enxergam muito bem. As ovelhas, elas são medrosas por quê? Porque elas não têm nenhum instrumento de defesa, de autodefesa. Elas não têm uma presa, elas não têm garras afiadas, elas não têm veneno. Então elas têm medo. Até mesmo quando elas vão beber água, e eu aprendi isso essa semana, e eu tenho aqui o irmão Daniel, que esteve lá, né, na Arábia alguns meses, passou lá. Ele conheceu alguns beduínos, e ele estava me contando algumas histórias de lá, pastor Pedro.
E ontem eu estava vendo a história de um estudioso falando que as ovelhas, elas são tão medrosas, quando elas chegam em uma determinada nascente de água, e essas águas estão muito agitadas, elas não bebem com medo. É por isso que muitas vezes o pastor pega uma garrafinha, a própria garrafa que ele bebe, enche e dá de beber na boca da ovelha. E aqui, diante dessa realidade, conhecendo as ovelhas como Davi, ele diz: o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele sabe as minhas necessidades, Ele supre as minhas necessidades, Ele refrigera a minha alma. Ele refrigera. O que significa isso? Dizer que Deus refrigera a nossa alma. As ovelhas, lá no Oriente Médio, elas têm muita lã, né? E havia uma época que chovia naquela região, e as ovelhas, elas caminhavam com aquela água na sua lã, e o solo era um solo argiloso também, de forma que muitas ovelhinhas escorregavam e caíam na lama e se levantavam. Só que depois da chuva vinha o sol. E tu imagina, barro molhado na lã, vem o sol, quando seca, o que é que gera? Um colete pesado, que as ovelhinhas ficavam, sem conseguir nem andar, com dificuldade para respirar. E aí vinha um bom pastor, percebendo que a ovelhinha estava em aperto, ele vinha e devolvia o ar para aquela ovelhinha. Ela livrava ela dessa aflição. E quantas vezes isso acontece com a gente? Aconteceu conosco nesse ano de 2022. Quantas situações a gente viveu que a gente achava que nós não iríamos suportar. Quantas lutas vividas, quantas limitações, privações passamos e chegamos a dizer para nós mesmos: eu não vou aguentar. A perda de pessoas importantes, a falta daquilo que era muito caro para nós, a perca de alguma condição que você tinha e deixou de ter, e você pensou: meu Deus, é uma doença talvez, eu não vou suportar, eu não vou resistir. E aí do nada, Deus vem e faz algo que tu não acreditou. Deus te deu um ânimo que você não tinha. Deus te deu uma paz que você não conseguiu explicar. Deus te deu uma força para superar, que essa força não é sua. Ele refrigerou a sua alma, e é isso que Davi está dizendo. Existirão situações difíceis que, quando nós pensarmos que é um fim, esse bom pastor vai vir e nos devolverá o ânimo. Ele é o nosso pastor, não um pastor que está indiferente, mas um pastor que vê a nossa situação, que está atento, que está sensível, que vai ao nosso encontro e que nos tira de uma situação que é para o nosso fim. Pois eu sei que provado, que tentado eu jamais serei, além do que eu possa suportar. E ainda que eu caia e pense que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Quem é como o nosso Deus? Você pode glorificar o seu Deus nessa noite, por essa palavra. Você não está só, você tem um pastor, e esse pastor não é um homem humano, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele é o seu pastor, ele refrigera a sua alma. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Verso 3, esse pastor não apenas, ele vem com a provisão, ele não apenas supre todas as nossas necessidades, mas ele também nos guia. Ele nos guia. Guia-me pelas veredas da justiça. A gente vive em um tempo tão difícil, de tantas escolhas a fazer, de tantas opções. Você chega num supermercado, são tantas prateleiras, cada produto são tantas marcas. Ontem eu fui comprar um detergente, é detergente para máquina de lavar, Aline? Como é você que é? Detergente, não é o nome? A massa, olha aí, ó. Aqui, ó, homem prendado, tá? Homem pós-moderno aqui, ó. Muito bem, vamos aplaudir aqui o nosso pastor Roberto Flávio. E qual é o amaciante? Aí eu liguei para o Lucas, vai lá comprar no supermercado, eu estava resolvendo o Natal. O Lucas foi lá: pastor, Frota, irmão, tem 10 marcas aqui. Aí qual é a diferença de um para outro? Sei não. Aí começou a ler, meu irmão, um absurdo. O preço
e várias coisas, uma hipoalergia, sei lá. Então, se você fica perdido, porque existe sempre um produto melhor e você fica na indecisão. Existe sempre um smartphone do ano melhor, existe sempre uma TV melhor, existe sempre um restaurante melhor para você escolher, existe sempre uma igreja melhor, existe sempre um pastor melhor, existe sempre um casamento melhor, um marido melhor, uma esposa melhor quando você olha para os lados. Existem sempre alguém melhor. Mas diante de tanta confusão e de tantas dúvidas, existe um pastor que nos guia na verdade. Existe um pastor que não nos deixa sem direção. E existe um pastor que ele é o Espírito da verdade e nos guia em toda a verdade. Ele não nos deixa sem direção. O Senhor não vai te deixar sem direção no ano 2023, amém? E o salmista segue, ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E eu comecei a estudar o que são veredas. E eu vi lá, veredas, no original significa caminho estreito, uma senda, um caminho secundário. Existe o caminho principal, que é um largo, bem iluminado, mas existe um caminho estreito, numa fenda, e é esse caminho que muitas vezes o pastor nos conduz, ou conduz as ovelhas. Os pastores no Oriente, eles saíam, eles deixavam as ovelhinhas no aprisco, ele era a porta, né, ficava lá na porta. Quando era na madrugada, o dia, o sol nascendo, ele pegava as ovelhinhas e conduzia as ovelhinhas lá para o oásis, para um lugar onde tinha pasto e água. Só que antes de anoitecer, porque ficava perigoso, porque tinha, né, os predadores, ele voltava antes do anoitecer. E aí, com medo de chegar lá no destino, na segurança, no anoitecer, ele pegava as veredas, as fendas. E as veredas sempre são caminhos mais tortuosos, são caminhos difíceis, são caminhos acidentados. Mas assim o pastor faz, ele guia as ovelhas pelas veredas. Só que são veredas da justiça, são veredas certas. Quantas vezes o Senhor, Ele tem nos guiado por caminhos que a gente não tem compreendido. A gente muitas vezes tem questionado, mas por que, Senhor, por esse caminho, por que Tu está fazendo assim, por que Tu está me permitindo passar por essa situação, e o bom pastor está te levando por essa vereda, e você chega a questionar. A grande verdade é que essas veredas também trazem a característica de ser um atalho, porque muitas vezes o pastor está voltando para o aprisco, e quer garantir a tua segurança, e ele então pega um atalho para te fazer chegar no destino com segurança. É o Senhor querendo cumprir o bom propósito dele na nossa vida, e nos leva por veredas, e a gente fica sem entender, mas meu Deus, por que eu estou passando tudo isso? É Deus querendo te aperfeiçoar, varão. É Deus querendo trabalhar teu caráter, varoa. É Deus te aprimorando, te aperfeiçoando, é Deus cumprindo o propósito dele. Ele te guia pelas veredas, por caminhos que você muitas vezes não vai entender, mas Deus está no controle, Ele detém toda a ciência, e Ele te ama mais do que o mundo inteiro. Mas a gente questiona, a gente reclama, e a segurança desse pastor aqui, segundo Davi, é que embora ele nos leve por caminhos que a gente não compreende, a gente pode descansar, porque Ele nos guia por caminhos, pela veredas da justiça, que significa caminho certo. O caminho que o Senhor nos conduz são caminhos certos. E qual é a garantia desse caminho? O amor do seu nome. O amor do seu nome. O Senhor não faz o que faz por nada. Ele faz sempre tudo para a glorificação e louvor do seu nome, e para o seu aperfeiçoamento e sua salvação. Por que Deus está fazendo o que está fazendo na minha vida? É porque Ele quer te salvar, e Ele quer glorificar o nome dEle através da tua vida. Você está entendendo? Tudo que Deus faz tem duas finalidades: a tua salvação e a glorificação do nome dEle. Tua salvação, glorificação do nome dEle. Tua salvação e a glória do nome dEle. Então, ao invés de perguntar o porquê, seja uma ovelha
que escuta a voz do seu pastor e que guia e que segue. Quando o Senhor estiver falando com você na palavra e dizendo, é por esse caminho aqui, você para e diz, Deus dobrou nesse caminho, eu não estou entendendo nada, mas eu vou seguir a voz do meu pastor, porque Ele está fazendo tudo isso para me salvar, para me preparar e para a glória dEle. O Senhor é o nosso pastor, Ele supre todas as nossas necessidades. No momento de maior aperto, maior aflição, Ele refrigera a nossa alma, Ele devolve o nosso ânimo, Ele restaura o nosso espírito, Ele nos faz caminhar. Mas não apenas isso, Ele não nos deixa sem direção, Ele nos guia pelos caminhos certos, caminhos de paz, caminho de bondade, caminhos de virtude, caminhos de salvação. Tu não está perdido ouvindo a voz do Senhor, jamais estará perdido ouvindo a voz do teu Deus. A verdade é que a gente tem ouvido muita gente que não sabe de nada, que não tem experiência nenhuma. Mas sabe o que é mais louco da palavra de Deus? É que não importa a tua idade, você pode se converter com 88 anos, à beira da morte, com o pé na cova. Se você ouvir a voz do seu pastor na palavra de Deus e seguir, você vai viver em um caminho de abundância, de prosperidade, de paz. Você está entendendo, irmãos? Isso eu tiro para mim. Eu me converti quando eu tinha 18 anos, Pri. 21, ela sabe mais do que eu. E quando eu me converti carregando muitos traumas. Já com 21 anos. E a Priscila queria ter uma família numerosa. Essa mulher é valente, né? Um time de futebol e tal, vamos lá, vamos crescer e multiplicar. E eu ficava com medo. Por quê? Porque eu tinha medo de projetar nos meus filhos aquilo que meu pai foi para mim. Então eu não queria ter filhos. Só que sabe o que é incrível? É que quando o Senhor te encontra e você tem acesso à sua vontade, que é a fonte de toda sabedoria, não importa o que passou, se alicerça na vontade boa, perfeita e agradável, e Ele vai fazer coisas incríveis, porque essa é a palavra eterna, irmãos. E eu decidi me apoiar nisso e educar os meus filhos no temor do Senhor. E algumas pessoas olham para mim e falam, como é que o Frota deve ter tido uma criação maravilhosa, porque é um pai presente, um pai que sai, um pai que educa. Não, irmãos, é a palavra de Deus me guiando, me conduzindo através do doce Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele nos guia e diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aqui alguns dizem que essa morte é literal, né? Diante da morte literal, nós não precisamos temer, porque nós podemos, diante da morte, bradar e dizer, onde está a morte, a tua vitória? Nós podemos nos achegar diante da morte com confiança, porque existe um Deus que abriu um novo e vivo caminho, e que a morte não tem mais poder para nos deter. A morte, na verdade, é uma passagem para o paraíso. O apóstolo Paulo, antes de morrer, sabe o que é que aquele homem falou? Indo para a forquilha, ser degolado, ele diz, o tempo da minha partida é chegado. E partida significa afrouxar um acampamento terrestre, levantar acampamento e voltar para a casa permanente. Ele diz, é tempo de voltar para a minha casa permanente. É só uma passagem. É fechar e abrir os olhos e estar no paraíso com meu Deus. Ainda que eu ande pelo vale, por essa morte literal, ou ainda que eu passe por uma situação que pode trazer o meu fim, eu não temerei, porque Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como assim a vara e o cajado? A vara é instrumento, né? Para dar umas palmadas. Como assim a vara consola? As ovelhinhas enxergam muito pouco, são cegas.
elas são medrosas, elas se perdem muito fácil, elas se desgarram muito fácil. E aí vinha um pastor, pegava a varinha e trazia para o caminho. Às vezes a ovelhinha caía no buraco, e vinha um pastor e com um cajado tirava a ovelhinha do buraco. Então, a vara e o cajado devem ser um consolo, porque são instrumentos que esse pastor usa para conduzir essas ovelhas pelo caminho certo. O que é interessante nessa passagem, eu já estou chegando ao fim, é que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Antes desse verso, tudo é iniciativa do Senhor como pastor. É Ele que faz deitar, é Ele que leva águas tranquilas, é Ele que refrigera a alma, não é assim? Mas aqui ele está dizendo: ainda que eu. Agora é uma atitude que a ovelha tomou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A verdade é que tem muitas vezes que nós, ovelhinhas, damos ouvido a lobos, dá ouvido à nossa carne, aos nossos desejos, e a gente sai do caminho certo. E a gente vai por caminhos de sombra e de morte. Mas ainda assim, ainda que a gente tome más decisões na nossa vida, e talvez você tenha tomado na sua vida más decisões que trouxeram consequências, que hoje você precisa administrar essas consequências. Mas a boa notícia é que ainda que você ande pelo vale da sombra e morte, ainda que você tenha tomado más decisões, e essas más decisões tragam consequências, o teu Deus, que é o teu pastor, estará contigo, administrando, trabalhando em teu favor, nessas situações difíceis, fazendo com que até mesmo as situações difíceis cooperem para o teu bem, transformando aquilo que aparentemente uma maldição é algo bom em teu favor. Eu não tive um pai presente, maldição, mas foi através dessa aparente maldição que eu hoje tenho uma vigilância com os meus filhos que eu não teria se eu não tivesse tido esse passado. Deus transforma maldição em bênção. Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem, ainda que eu ande, ainda que eu fale, ainda que eu erre, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, do engano, eu não preciso temer, porque quando eu aceito Ele como meu pastor, Ele está comigo, e Ele transforma, e faz com que tudo coopere em meu favor, para a minha salvação. Irmãos, são tantas lições, mas eu queria te convidar a se colocar de pé, porque eu já estourei o tempo aqui, e a irmã Priscila falou que eu não posso estourar o tempo. Eu estou aqui na metade do sermão, mas eu preciso encerrar. Davi sabia o que era ser um pastor. Davi sabia o que era ter amor por uma ovelha. Davi sabia o que ele era capaz de fazer para garantir a sua ovelha em segurança. E ele olhou para o Senhor dos Exércitos, ele diz: esse pastor é o meu pastor, é quem eu posso chamar de meu. E quando eu me permito ser pastoreado por ele, eu desfruto nele a fonte de toda satisfação. Eu posso perder mãe e pai, eu posso perder condições, mas com ele eu posso dizer: eu tudo posso, eu tudo posso. Eu estou contente em toda e qualquer situação. A minha palavra para você hoje é uma palavra de confiança. Eu não sei o que vai acontecer no ano de 2023. O que eu tenho absoluta certeza é que, independente de como se desenhe o ano de 2023, o Senhor estará lá. Ele está contigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele está comigo. Deitar-me faz em verdes pastos, porque Ele está comigo. Guia-me mansamente a águas tranquilas, porque Ele está comigo. Refrigera a minha alma, porque Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, porque Ele está comigo.
Unge a minha cabeça com óleo, porque Ele está comigo. Certamente, bondade, fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, porque Ele está comigo. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, porque Ele está comigo. Ele está contigo. Ele está com cada um de nós. Ele é o nosso pastor. Então o que podemos esperar do dia de amanhã é que estaremos na companhia do nosso Deus. Essa palavra só é válida para você se você tiver esse Senhor como seu pastor. Se Ele não for o seu pastor, tudo aquilo que foi dito não serve para você. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dar a segurança que você precisa, de provisão, de direção, até mesmo diante dos inimigos, diante de um exame difícil, diante de uma doença, você poder celebrar. Ele prepara uma mesa na presença dos seus inimigos, de te colocar de pé mesmo diante das situações adversas, porque bondade e misericórdia te perseguem. A bondade de Deus acompanha todos os homens, justos e injustos, porém a sua fidelidade só são para aqueles que têm aliança com esse bom pastor. Se você hoje quer entrar em 2023 com essa confiança, o Senhor está aqui para te chamar de minha ovelha. Ele quer ser um contigo, você um com Ele, e dessa forma você pode dizer: nada eu terei falta. Você pode fechar os seus olhos? A gente vai cantar uma canção. E se você hoje entrou aqui inseguro quanto à sua vida, quanto ao seu amanhã, e você precisa dessa certeza, dessa fé nesse Senhor que é pastor, eu quero te convidar, enquanto nós estamos louvando a grandeza desse Deus, você vir aqui na frente, para que Deus possa te dar fé, para confiar nele, e entrar em 2023, triunfando, com total confiança, nesse Deus que é real. Vamos adorar o nosso Deus. E se você quer receber uma oração, vem aqui na frente, não perca tempo. Deus quer te abraçar essa noite. Santo és teu nome, Jesus. Santo és teu nome, Senhor Deus. Santo, 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 santo. Toma-me, rendido estou. Tu estás aqui, Senhor. Aos pés da cruz. Alcança os corações, Senhor. Me encontrei. O Senhor te chama. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, a minha vida dou a ti,
Unido a ti estou, e pra sempre cantarei. Sim, faz em mim o teu querer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua glória, Senhor, para rogar por cada pessoa que aqui está e por aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube. Senhor, que nós possamos ser ovelhas do Teu pastoreio, porque a Tua palavra diz: foi o Senhor e não nós que nos fez povo Seu e ovelhas do Teu pastoreio. Então nós pedimos: pastoreia a nossa vida, guia-nos, ó Deus, ilumine os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, ó Deus, o nosso coração, para que nós possamos seguir, para que nós possamos, como aquelas ovelhas, ouvir a voz do bom pastor. Como Tu disseste: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo pelo nome e elas me seguem. Que esse ano possa ser um ano onde a gente vai estar mais próximo de Ti, e onde a gente possa sentir a Tua presença mais ainda próxima de nós. Senhor, venha em nosso socorro. Venha, ó Deus, com a Tua cura, com a Tua libertação, com o poder do Teu Espírito Santo renovando, restaurando vidas que aqui estão, que vieram aqui, ó Deus, e que talvez estejam em casa sem força, desanimadas. Pessoas, ó Deus, que tiveram um ano de 2022 frustrante, que abalou sua fé, e que nesta hora possam, Senhor, pelo salmo aqui pregado, pelo salmo do bom pastor, serem, ó Deus, aliviadas, descansadas, protegidas, guardadas, curadas, libertadas. Senhor, Tu dissestes na Tua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, como falou o pastor Frota hoje à noite, e que o Senhor disse: eu vos aliviarei. Então que nesta noite o Teu alívio, o Teu bálsamo, a Tua paz, a Tua graça invada cada vida, cada família, em o nome de Jesus. Amém.